capacitá-lo, enchê-lo com o teu Espírito Santo, e que a palavra que será ministrada, Senhor, através da vida dele, alcance os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te agradecemos, e se a igreja concorda, diga amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem, a pastora Soraya já fez a apresentação e esse sou eu, né? Uma parte de mim. Amém? Você está alegre de estar aqui nessa noite? Está feliz de estar aqui? Amém? Você está totalmente aqui hoje, corpo, alma e espírito. Muito bem, irmãos. Além disso, de seu pai do Atos, agora sogro da Sofia, avô da Aurora, né? Já tem um percentual aí de cearense também, né? E eu me sinto muito à vontade aqui, porque eu estou no meio do povo de Deus e quando eu chego aqui nessa igreja, realmente eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, principalmente esse ministério de louvor que é abençoado, eu creio que é consagrado, e eu tenho visto aqui homens e mulheres se dedicando, e, claro, sob a liderança do pastor Sony, que a gente já está, né, se chegando cada vez mais, estamos quase amigos já, né? É a terceira vez que eu venho aqui em Fortaleza, e realmente é uma família muito querida. Família do pastor Sônia, conheci os seus filhos ali, e também a Lia, e os demais ali do som, da mídia, o Samuel. Quero agradecer a igreja. Antes de começar aqui na pregação, eu queria agradecer ao Senhor, primeiramente, e à igreja, né, por cuidar do meu filho, que veio para Fortaleza de vez. A gente lá em Manaus chama de malicuia, né? Pegou as coisas dele e veio embora, e a gente tem muita saudade. Então, uma estratégia que a gente usa, né, para vir aqui visitar ele, para ficar no meio dos irmãos, e às vezes é vir para a conferência para ficar com ele também, com a Sofia, né? Estava com muita saudade e realmente aprendi a amar essa igreja, porque isso faz parte da vida do cristão, amar uns aos outros. Nós temos que nos amar uns aos outros, não apenas ser meros crentes religiosos, mas amar uns aos outros. Então, eu não sou um crente paroquiano, aquele que fica só dentro da igreja e não se envolve no trabalho do reino de Deus. Eu sou uma pessoa que desde o dia da minha conversão, eu me converti num dia, pastor Sônia, e no outro dia eu estava sendo discipulado pelo Cláudio Omar, que eu acredito que o senhor conheça, e com uma semana de discipulado, eu estava com uma ficha de inscrição para entrar no seminário. Eu não comecei a estudar no seminário wesleyano, eu comecei a estudar no seminário no IBADEP, que é um seminário aqui do Sul, e quando a gente estava para se formar, o pastor Tomás, ele era o diretor do seminário, quando ele descobriu que tinha uma turma wesleyana estudando no seminário do IBADEP, ele disse, olha, eu não quero esse povo estudando lá, se for para ser wesleyano, raiz tem que estudar no seminário. Então, nós tivemos que parar o curso lá e voltar. Finalizamos lá, terminamos, mas depois começamos do zero, novamente no seminário wesleyano. E eu sempre entendi que o crente, ele é o corpo de Cristo, é o membro da igreja, é o membro do corpo que precisa estar ativo, tem função, é funcional. Então, cada um de nós temos uma função, nós temos um propósito como corpo de Cristo. Não é simplesmente para nós vir para a igreja e voltar, vir e voltar e nada acontecer. E graças a Deus que ontem nós vimos aqui a igreja aqui em peso, mobilizada na conferência de missões. E ontem, irmãos, para mim,
eu não sei para você, mas para mim não precisa uma pregação toda falar comigo, basta uma palavra, basta uma frase, né? Às vezes até um ponto, parágrafo ali faz a diferença na minha vida, numa mensagem. E aquilo que foi pregado ontem aqui, quando a ministra do Senhor falou assim, olha, a partir de hoje a nossa vida nunca mais será a mesma, né? Nunca mais, eu peguei aquilo para mim, eu tomei posse, porque eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu não posso ficar estagnado no meu comodismo, na minha zona de conforto, que ela vai me sabotar, né? Quando eu só como e durmo, eu vou me tornar uma pessoa obesa e vou doente, chamar doença para mim. Então, eu preciso me exercitar. E a igreja, ela precisa estar em movimento. E, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida dessa equipe de missionários que vieram aqui para nos sacudir, nos balançar, trazer um choque de realidade e dizer, olha, nós precisamos fazer missões. Porque a igreja do Senhor, ela foi chamada, comissionada para um propósito. A igreja do Senhor, ela é uma agência aqui na terra, transformadora, agência que transforma vidas. Então, nós precisamos tomar posse disso, abraçar o ministério e começar a fazer a coisa acontecer. Amém? Sim ou não? Sabe por que eu estou falando isso? Porque o objetivo do crente é agradar a Deus. Se nós não agradar a Deus, nós estamos aqui perdendo tempo. Então, nós precisamos agradar a Deus. O Senhor tem que achar graça em nós. Para que nós possamos conquistar as promessas, o Senhor tem que se agradar de nós. Quantos de vocês lembram quando aqueles espias, eles foram lá olhar a terra que o Senhor havia prometido para o povo de Israel? Quando Moisés chamou ali 12 espias, foi 12? Foi 10? 12 ou 10? 12 ou 10? Então, o que aconteceu ali? A maioria, né, vamos dizer assim, 80% disseram que não, porque é problema, é dificuldade, nós não vamos conseguir. Mas 2, eles disseram assim, se o Senhor se agradar de nós vamos possuir essa terra, nós vamos pisar lá, nós vamos alcançar e vamos tomar posse. Amém? Então, se o Senhor se agradar de nós, da nossa adoração, da nossa vida, do nosso cotidiano cristão, não da nossa vida de religiosidade, porque é muito fácil ser religioso, irmãos. Nós precisamos arregaçar as mangas e mostrar para que nós viemos aqui, né? O diabo precisa saber que aqui tem um povo barulhento, que adora o Senhor, que estremece, que cura, que liberta. Precisa saber disso. Nós não somos aqui apenas um clube religioso, aqui um ajuntamento. Nós somos a agência do reino na terra para fazer a diferença. Queira as pessoas ou não, queira o diabo ou não, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós somos sacerdócio real. Antes nós não éramos. Nós éramos apenas um povo estranho que não tinha para onde ir. Mas através da morte de Jesus, do sangue de Cristo derramado, por cada um de nós, por mim e por você, nós conseguimos hoje receber esse título. Somos chamados de povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é pouco? O presidente, o governador, o deputado, a gente se curva para ele. Agora imagina o ministro do reino, o ministro do céu, que tem poder e autoridade na sua vida, que carrega a mensagem da cruz. Então, nós não estamos aqui à toa. E nós estamos falando esse mês sobre missões. Então, eu acredito que Deus falou muito sexta, sábado e hoje, através da nossa comunhão. Porque a comunhão, ela fala muito. Então, a unidade da igreja fala muito. Abra sua Bíblia rapidamente aí em Salmo 133. E eu digo para você que nós não vamos passar de meia-noite. Vai ser uma bênção. Mas se for para ficar aqui, se for da vontade do Senhor, quantos topariam?
Amém. Um casamento lá em Israel é 7 dias, né, pastor Kelel? 7 dias de comemoração. 7 dias de festa, o casamento. Não para de festejar. Né? O carnaval é quantos dias? E as pessoas não param, não se cansam. Né? Lá em Manaus tem a festa do boi. É um mês inteiro, mês de junho todinho. As pessoas pulando, gastando dinheiro, se embriagando, se prostituindo, se drogando. E no final das contas, às vezes adquire uma doença, uma AIDS, qualquer tipo de doença, enfermidade. E às vezes nós estamos na igreja, 1 hora, 2 horas, já é cansativo. Nós não estamos fazendo isso para homem, estamos fazendo isso para o Senhor. Estamos acumulando tesouro no céu. Claro que nós não somos, né, o povo judeu para ficar aqui 7 dias. Por isso que nós temos que ser intenso na nossa adoração. Amém? Se entregar totalmente, se render totalmente, esquecer dos problemas, da dificuldade. Sabe por quê? Porque os problemas e a dificuldade nunca vão acabar. A hora que você quiser lembrar deles, eles estão ali. Né? Jesus diz, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Sempre vai ter. Se você quiser aflição, problema tem no mundo. Né? Sempre vai ter. E não acaba, né? Muito bem, Salmo 133, são poucos versículos. Diz assim, ou vamos exclamar, né? Vocês podem exclamar comigo só a parte do ó? Como é que ele está dizendo aqui, essa exclamação aqui? Ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Fala conosco nessa noite. Queridos, eu quero continuar ainda no tema de missões, porque o mês ele é todinho sobre missões. E ontem, quando o pastor Sônia me convidou para pregar, Deus começou a fazer aqui um monte de coisa aqui na minha cabeça, né? Na minha mente, o que eu vou... Eu já sabia que eu ia ser convidado, porque o Espírito testifica, né? Já sabia que eu chegar lá em Fortaleza, com certeza eu vou ministrar uma palavra, porque eu vim para isso. Só que eu não trouxe nada no script, porque geralmente é o Espírito Santo que fala. E quando eu vim de manhã para a oficina, Deus falou comigo, me deu uma palavra. E era sobre a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, né? Já tinha feito tudinho, programado tudinho. Aí a missionária veio aqui e pregou a parábola dos talentos. Só que ela pregou totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado. E aí, quando nós saímos daqui, eu ia comentando com o pastor Kelel, como que Deus é maravilhoso e tremendo, o Espírito Santo. Como que ele fala, porque a palavra dele é inesgotável, a palavra de Deus. E a gente foi comentando que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? Ela é afiada e ela penetra no coração do homem. E ela vai discernindo os pensamentos e propósitos do coração. Ela faz o quê? Ela divide, né? Almas e medulas. Alma e espírito, juntas e medulas, alma e espírito. Olha só o poder dessa palavra. A gente fala assim, mas, irmãos, a gente não tá, às vezes não sabe nem a profundidade disso, do que significa. E aquela mulher de Deus pregando ontem aqui, eu não vou mais nem tocar nesse assunto, né? Porque eu já estou satisfeito. E eu queria uma palavra para falar sobre missões e trazer uma motivação para a igreja. E aí o Senhor me deu aqui Salmo 133 para falar um pouquinho, vai ser demorado, para falar sobre o conceito aqui desse Salmo 133 e os elementos aqui que não deixa de ser missionário. A unidade. E pregando aqui o gancho de tudo que nós fizemos hoje, nós fomos lá para aquela praia lá, pastor? Praia do Náutico, e lá eles alugaram lá umas canoas e fizeram ali uma amarração de 3 canoas, já tem unidade aí, né?
uniram 3 canoas ali e as 3 canoas cabiam 18 pessoas. E aí desde lá, Deus começou a falar com cada um, porque veio algumas pessoas de Manaus e aquelas meninas, elas são, assim, 18 anos, 19 anos, nessa idade, até 25 anos. E elas não têm experiência, mas elas se colocaram, se uniram lá, entraram no propósito da missão para fazer aquilo ali, ó, alcançando os não alcançados juntos. E esse tema de trabalhar junto ficou impregnado na cabeça de todo mundo. E aí, desde de rebocar as canoas até lá dentro d'água e nadar e voltar, Deus falou até através da vida do instrutor, porque ele chegou lá e chamou toda a equipe missionária e disse: olha, eu vou dar instrução para vocês. E aí foi muito bonito aquilo ali, ele dando as instruções, e tudo dentro da unidade. Claro, eu estava ali no óleo, ali, né, pedindo para que Deus me confirmasse se era essa palavra. E é essa palavra, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que a igreja tem que ser unida. Que nós temos que ter unidade no nosso propósito, né? Porque o corpo dividido, ele não subsiste. Uma família dividida se acaba. Uma igreja dividida se acaba. Uma organização dividida se acaba. E olha o que a palavra diz. Aonde há unidade, ali há o quê? Bênção, bênção do Senhor. Como é que está a tua vida com a vida da tua esposa? Hein, marido? E o seu marido, esposa? E os seus filhos? Como é que está a tua família? Como é que está essa organização? Está unida? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Está ligado aí? Está unido? Porque tudo tem que estar junto, unido. Né? O Pai, Filho, Espírito Santo unido ali, uma triunidade, dizendo que, olha, tem que ter união. Para conseguir algo, tem que estar no mesmo propósito. Para fazer a missão, para alcançar os lugares, tem que ter unidade. Então, é um ajudando o outro. Hoje nós temos aqui o pastor Keléo e a Soraya, que são missionários fora. Mas eles não estão só, porque a igreja está cobrindo eles com oração, né? Está ajudando financeiramente. O departamento de missões está trabalhando junto com os distritos, com as igrejas locais. Então, não tem nada separado, está tudo unido. O ministério de louvor não está separado da congregação, está integrado aqui com a igreja. Então, o fogo acende aqui e começa a incendiar para lá. Todo mundo tem que estar incendiado. É assim que a palavra de Deus diz, que o fogo arderá continuamente, não pode se apagar. Tem que ter lenha, tem que ter fogo, tem que ter aqui o holocausto, e tem que ter o sacerdote para tocar fogo aqui, né? Então, esse é o processo. É isso que agrada a Deus, a unidade de Deus. Porque unidos nós somos mais fortes, né? Juntos nós somos mais fortes. Amém? Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Estou vendo muita gente aí bocejando aí, que não estava aqui ontem. Olha aí, pastor Sônia. Depois eu vou passar todo dia o caderninho para o senhor. Pela roupa da pessoa. Que eu não conheço, né? Então, o que é viver em união aqui para o salmista? O conceito da palavra bom e agradável. Como é bom e agradável? O que ele quer dizer? Aqui, na raiz da palavra, quer dizer que é conveniente. Olha só. É conveniente estar unido. Né? Isso é importante, estar unido. É agradável estar unido. Nós celebramos aqui, comemos juntos. Irmãos, quem é que estava aqui ontem? Levanta sua mão aqui. Eita Deus. Então a gente estava aqui. A comida estava boa? Especial. E o refrigerante, São Geraldo, estava bom? O melhor de todos, né? A cocada. Todo mundo trabalhando sincronizado. Enquanto tinha uns aqui palestrando, outros dando cobertura de oração, outros no suporte, comprando água, carregando cadeira, tinha uma equipe fazendo comida ali para um só propósito. Entendeu? Porque era conveniente que assim fosse. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ó, como é bom! Ó, como é bom!
né? Quando você vê assim, o teu filho está fazendo alguma coisa, ó, menino, né? E aqui que o salmista está dizendo, ó, como é bom e agradável viver unidos irmãos. Pô, parece que tem alguém olhando ali a unidade, e ele está dizendo, olha só, unidade, vai ser alguma coisa daí, né? Vai acontecer alguma, onde tem unidade vai acontecer alguma coisa. O que aconteceu lá na Torre de Babel? Eles começaram a construir uma torre. Claro que tem um contexto aí. O que estava acontecendo ali, naquele momento? Tinha acabado de o povo ser sucumbido ali pelo dilúvio, e aí Deus fala com Noé e diz, olha, a mesma ordem que ele dá para Adão e Eva, saiam daqui, multiplique, né, cresça, povoe a terra. Só que aquela geração que nasceu, eles não fizeram isso, desobedeceram. Vamos construir uma torre, porque pode chover de novo, pode ter alagação de novo, e pode ser que a gente vá morrer afogado novamente. Então vamos fazer uma torre, vamos nos unir. Eles se uniram. Eu tenho um testemunho aqui que ele não é bom para falar de unidade. Vou até tirar o microfone aqui. Aqui em Fortaleza tem esse termo pé inchado? Tem não? Você sabe o que é o pé inchado? É o cara que bebe muito, que o pé dele incha, que só falta espocar, né? Chama lá em Manaus de pé inchado. O que acontece? Lá perto de casa, tem um grupo de pé inchado. Aí onde eles se reúnem lá, eles chamam de sindicato. É o sindicato deles, ficam lá. Aí, eles não têm trabalho, eles não têm nada. Mas assim, eles dizem assim, vamos tomar uma? Aí eles se unem. Quando você se une, acontece alguma coisa. Está dando para entender? E às vezes na igreja nós não fazemos isso, né? Vamos fazer um evento, aí aqui não acontece, ainda bem que não acontece isso aqui, né, pastor Sônia? Graças a Deus que não acontece aqui, mas às vezes dentro da igreja, vamos fazer isso, tem um irmão que diz assim, rapaz, não vai dar certo não. Já dá para trás. E aí não dá certo mesmo, irmão, porque dividido não dá certo, não é porque ele falou, é porque a pessoa não se envolve. Então tem que ter unidade, amém? Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Então, o que aconteceu? A Torre de Babel já estava construindo, e ela já estava grande. E Deus teve que intervir. Chega lá, olha, não é para isso não. Então, confundiu lá o povo lá e o povo desbaratou, porque o propósito era expandir, era crescer, era multiplicar. A mesma coisa na igreja. Se a igreja, quando eu digo assim, se a igreja, eu estou falando de mim, tá bom? Se a igreja, que sou eu, uma parte da igreja, se a igreja não cresce, se a igreja não desenvolve, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, porque eu não estou fazendo nada. Amém? Então, se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. Se eu não mudar, nada muda se nada muda. Entendeu? Se eu faço a mesma coisa todo dia, a repetição, como é que eu posso escolher coisa diferente? Então, para acontecer coisa diferente, eu tenho que trabalhar diferente. Amém? Eu tenho que mudar, tenho que virar a chave, mudar a minha mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, nada vai mudar acerca de mim e ao meu respeito. Tá certo? Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, irmãos, se nós estamos trabalhando, estamos divididos, eu estou trazendo uma palavra que Deus me deu para compartilhar com a igreja. Não estou dizendo que isso que está acontecendo aqui, mas é para nós ficarmos cada vez mais unidos. Porque se nós não estamos conseguindo avançar, nós temos que fazer aqui, temos que ter um insight aqui, buscar entender por que não está acontecendo. Será que é porque a gente está desunido? Aí deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos.
que causa desunião na igreja? Porfia causa? Inveja? Discussões? Ciúmes? Todas essas coisas acontecem dentro da igreja, sim ou não? Dentro da igreja acontece isso? Claro que acontece, porque a igreja são feitas de pessoas. Então, aí que está o problema, né? Nós temos que tirar tudo isso fora e focar aqui o que o salmista está dizendo. O que é bom? É que os irmãos vivam unidos, porque isso tem consequência. Se nós vivemos unidos, aí vai ter crescimento. Exemplo. Meu Deus. O exemplo aqui, vou colocar as duas figuras que o salmista coloca aqui, o óleo precioso e o orvalho de Hermon. São dois elementos. Qual é esse óleo precioso? Lá no Antigo Testamento, era produzido um óleo aromático. Era chamado de óleo da unção. Esse era o óleo da consagração que era derramado para consagrar, para ungir reis, sacerdotes e, posteriormente, os ministros. Então, esse óleo ele já tem um peso. Para nós hoje, para nós contemporâneos, nós chamamos esse óleo de a presença do Espírito Santo, quando ele é derramado sobre as nossas vidas. Amém? Quantos já sentiram aqui a presença do Espírito Santo na sua vida? Né? É diferente você cantar só de boca e você cantar cheio do Espírito, cheio da presença, você não quer saber de nada, você chegou na sua contemplação da adoração e você quer mais, você não quer parar. É isso que o Ministério de Louvor sente quando está aqui. Sabe, irmãos, eu sou um adorador, eu gosto de cantar. E eu me entrego totalmente. Eu não tenho vergonha de chorar quando eu estou pregando, quando eu estou cantando. Sabe por que eu estou fazendo isso para o meu Deus? Sabe o que é vergonha? É pecar. Sabe o que é vergonha? É enganar os outros. Mas adorar o teu Deus, aquele que te dá o fôlego de vida, aquele que sopra para você todo dia o oxigênio, aquele que faz você acordar todos os dias, aquele que te dá saúde. Eu viajo muito assim nessas coisas, quando estou lendo a Bíblia, eu falei, meu Deus, a gente poderia dormir e não acordar nunca mais. Né? O que faz? Parece que tem um despertador aqui dentro que faz a gente, principalmente quem trabalha de manhã, todo dia, aquele negócio dá um estágio, você acorda naquele exato momento. Como o Senhor é maravilhoso, como Deus é poderoso nas nossas vidas. Né? E a nossa mente, como é que funciona, pastor Sônia? É um negócio, sabe, muito doido o que acontece com a gente. Né? Vocês já pararam para pensar isso? Parece loucura. Nós temos um médico aqui que pode ensinar dentro da área da medicina, mas assim, eu penso em ir até aquela parede e eu começo a andar para lá, entendeu? Eu tenho vontade de ir lá e todo o meu corpo respeita esse comando, obedece esse comando. Essa parte de ter sede, essa parte de ter fome, isso não é de qualquer jeito. Foi Deus que colocou em nós, para nos ensinar que a nossa alma também ela tem fome e sede de Deus, para que possamos ter equilíbrio nas nossas emoções. Porque sem Deus, irmãos, nós só vamos pensar coisas erradas, fazer coisas erradas. Mas o Senhor nos mostra através da sua palavra. Amém? Então, esse óleo aqui que é derramado, ele tem um peso, ele tem um simbolismo, ele é especial, é o óleo da consagração. Quando os irmãos estão unidos, ele faz uma comparação, é como um óleo. Tudo que a pessoa que vai ser consagrada quer é ser ungida, é ser consagrada. E aquele óleo precioso. E o óleo ele tem muitas funções, além de consagrar, além de ungir, ele traz um frescor. O óleo, com a sua essência, ele traz a cura. Ele traz a impregnação, que eu acho isso muito legal. Quando cai na roupa da gente, você fica ali querendo tirar o óleo e não consegue tirar. Quando há unidade entre os irmãos, quando você é meu amigo, eu sou teu amigo,
amigos mais chegados que o irmão, pode falar de mim para o meu amigo que ele não vai acreditar, porque ele me conhece. E pode falar para mim, do meu amigo, que eu não vou acreditar, porque eu conheço ele. Quando há unidade de alma, quando a igreja está unida, nada quebra, o diabo não entra aqui. Os demônios não chegam nem perto daqui, porque a igreja está toda unida, está fechada, está guardada, está protegida, está consagrada, está abençoada. Amém? Está dando para entender aí? O óleo precioso, o óleo raro, é o óleo da unção. Não é qualquer óleo. E a outra coisa aqui é o orvalho de Hermon. Esse orvalho lá, que era descido sobre o Monte Hermon, era esse orvalho, ele, além de trazer da pessoa que estava ali perto, ali sentia esse frescor, sentia o renovo. Se a pessoa tivesse ali, é chamado também de orvalho grisalho, lá para os judeus. Porque quem estava ali por perto conseguia sentir aquele cheiro amadeirado, mas ele tinha uma função quando ele caía ali, naquele monte ali, que era meio deserto, ele fazia com que brotasse um plantio, que a terra florescesse, que germinasse semente. Então, a unidade que o salmista está colocando aqui para os irmãos, ele é comparado como isso. Vai ter avivamento, vai ter renovo, vai ter nascimento, vai ter frutificação. Amém? Você está entendendo aqui? Então, esse orvalho, ele vai fazer isso. Irmãos, tudo isso faz parte da missão da igreja. O renovo, o avivamento. Né? Aí a gente pensa que avivamento é pular para lá e para cá. Isso não é avivamento. Né? Avivamento é a presença de Deus no meio da igreja, que não precisa pular. Às vezes o camarada está caladinho ali, mas ele está cheio do Espírito, né? Não está pulando. O avivamento é aquele que faz a igreja se locomover, estar ativa, né? Se preocupando. Eu sei que essa igreja aqui trabalha na área social, ainda está trabalhando na área social muito forte, né, pastor Sônia? Por quê? Porque a unidade é o orvalho. Então, o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que, às vezes, você não percebe, mas quando você está unido, você é como o óleo da consagração e você é como o orvalho de Hermon. Você está entendendo? Está sendo abençoado, está consagrando, está agindo, está trabalhando, está fazendo as coisas acontecer. Porque quando uma pessoa que não conhece Deus, ela entra pelaquela porta ali, ela recebe isso aqui, o orvalho de Hermon. Ela recebe o frescor na vida dela. Ela recebe vida na vida dela. Ela recebe cura na vida dela. Amém? Glória a Deus. Um copinho de água aqui. Até o copo é wesleyano. Eu falo da igreja wesleyana porque a igreja wesleyana está no coração de Deus. É a igreja do coração de Deus. Igreja que prega a palavra, que ama as pessoas, que se importa, que não mede esforço para fazer a diferença. Né? Crente raiz, crente autêntico. Irmãos, quantos estão chateados comigo aqui porque eu estou falando algumas verdades aqui? Levante a mão. A igreja wesleyana não fica chateada porque sabe que vai edificar a sua vida. Amém? Ame seu irmão, ame a sua esposa, ame seu filho, ame o seu marido, ame as almas lá fora, ame as vidas, porque isso agrada a Deus. E nós oramos, se o Senhor se agradar de nós, então nós temos que fazer por onde para que o Senhor possa se agradar de nós? Temos que ter unidade. Amém? Vou fazer uma coisa aqui que quase nunca eu faço. Olha aí para o seu irmão aí, que está do seu lado aí. Diga para ele aí, meu irmão, você sabe que eu te amo? Você me ama? Está meio fraquinho, as pessoas... aí ficou fácil, né? Acho que aqui também está fácil. Sabe, irmãos, quando você diz para o teu próximo,
Quando você diz assim, meu irmão, eu te amo, cadeias se quebram, um monte de barreiras, sabe? Muita coisa quebra quando você fala essa palavra para o seu próximo. Sabe o que foi que me ganhou para Jesus? Um abraço. Estava nas drogas, na bebedeira, eu fazia parte lá daquele sindicato que eu falei para vocês. E aí o que aconteceu comigo? Eu cheguei na igreja evangélica wesleyana, lá na porta, o camarada me deu um abraço. Parece que quebrou alguma coisa aqui dentro, rompeu alguma coisa aqui dentro, que estava me amargurando, que estava, sabe, acabando comigo. Foi uma explosão. E eu me senti leve ali, uns 30 quilos. A minha vontade era sair correndo e gritando. Porque às vezes é um abraço que nós precisamos. É uma palavra que nós precisamos. Falar para alguém, eu te amo. Nós temos que passar do campo da religiosidade, porque ser religioso todo mundo é. Todas as pessoas fazem parte de algum lugar religioso. Agora, ser cristão, para falar a verdade, o cristão é aquele que fala a verdade. Amém? Um dia desse eu ouvi uma mensagem que alguém disse assim, ó, uma palavra muda tudo. E é verdade, Deus ele diz assim, ó, haja luz e houve luz. Né? Haja isso e houve. Né? Deus deu a ordem e aconteceu. Aí aquele soldado chega lá, aquele que tinha um servo que estava doente, chega lá com ele, meu servo está quase morrendo. Queria que o Senhor curasse ele. Jesus disse, eu vou lá contigo. Ele disse, não, manda só uma palavra, Senhor. Porque eu sei o que é palavra de autoridade, eu sei o que é autoridade. Eu estou acostumado com isso. Se eu mandar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E Jesus disse que então que assim seja, que ele seja curado. Sabe, quando aquele senhor daquele soldado voltou lá e disse, olha, o homem está curado já. Então é uma palavra, o crente, a palavra dele há poder na vida dele. Na sua palavra, meu irmão, há poder. Nós temos esse poder de profetizar, de liberar, porque nós somos agentes do reino na terra. Nós temos poder e autoridades. Somos ministros do evangelho para decretar. E o Senhor ele nos ensina, lá no livro de Marcos. Esses sinais seguirão a todos aqueles que creem no meu nome, expulsarão demônio, curarão enfermo, pisarão em serpentes, escorpiões. Se alguma coisa motivo para beber, não lhe causará dano. Porque o Senhor assim quis, deu o decreto. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. E pensar nisso, sobre unidade. Se você estiver perto da sua família, aí pega aí na mão do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Nós vamos orar. Pedir ao Senhor que Ele se agrade de nós, da nossa unidade. Amém? Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Levante sua mão. Pegue aí na mão do seu irmão, nós vamos orar. Não é tempo de divisão. É tempo de unidade. É tempo de propósito. Cumprir a missão. E você, irmão, que está aqui, chefe de família, abra sua boca nessa noite. Uma palavra muda tudo. Fale aí para sua esposa. Fale aí para o seu esposo. Abençoe ele. Libere uma palavra de bênção, porque eu vou liberar uma palavra de bênção para essa igreja. Porque eu creio nessa palavra aqui. Porque o Senhor diz que aqueles que creem farão. E é assim, dessa forma que eu creio. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos aí. Uma palavra muda tudo. Abra sua boca. Libere a palavra. Diga para sua esposa, minha esposa, meu amor. Eu libero sobre a sua vida o melhor dessa terra. Que você seja a melhor esposa. Que você seja sempre uma bênção na minha vida. Fale aí, não tenha vergonha não, irmãos. Fale, verbalize.
Profetize aí sobre a sua esposa aí, sobre o seu esposo. Diga aí para ele aí, meu marido, você é o cabeça, você é o sacerdote, você tem autoridade. Libere a bênção sobre os seus filhos. Meu filho, eu te abençoo. Minha filha, eu te abençoo, eu te amo. Você é a minha família. Você é o que Deus me deu. Se coloque aí como protetor, como um guardião. Abençoe. A palavra de Deus diz isso. Que uma fonte de água, ela não dá água doce e água amarga. Ela só dá um tipo de água. A mesma coisa é a boca do servo do Senhor. Não pode sair bênção e maldição. Então libere palavra de bênção. E eu quero nessa noite aqui, em nome de Jesus, sobre todas as famílias, que as bênçãos do Senhor, que aonde houver unidade, que as bênçãos do Senhor, elas possam alcançar cada pai, cada mãe, cada filho, cada família, que as bênçãos do Senhor, elas sejam ordenadas sobre a sua vida, para sempre, e que nenhum mal, nenhuma arma forjada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, prosperará. Mas que você, no nome de Jesus, seja mais do que um vencedor. É a minha palavra para você nessa noite. É um decreto. Como ministro do Evangelho, eu creio na autoridade que o Senhor me deu. E eu libero essa palavra sobre a igreja de Bela Vista, sobre cada um, sobre toda a liderança, sobre a sua família. E que você prospere cada vez mais na graça, no conhecimento do Senhor. E que essa igreja possa produzir frutos, seja uma árvore frondosa, a 30, a 60 e a 100 por um, conforme está escrito na palavra de Deus. Se você crê, diga assim: eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor me deu, por estar aqui com meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, que a tua palavra se cumpra, surta efeito nas nossas vidas. Te agradecemos pelos teus grandes feitos nesse lugar, pela liderança dessa igreja, pela vida do pastor Sônia. Guarda o teu servo, guarda o teu filho, a sua família. Continue abençoando a vida dele, que ele possa prosperar nesse lugar cada vez mais, Senhor. No nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, meu Deus, essa comunidade, esse bairro, por todos os lados, pela direita, pela esquerda, que possa ser alcançado, meu Deus, pela a salvação de Jesus. E que o Senhor possa, meu Deus, derramar sobre cada um de nós o teu Santo Espírito, que ele desça como um óleo precioso, como um óleo da unção, e que possa impregnar sobre as nossas vidas a unidade de Cristo. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Mas eu só queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus? Você é o privilegiado de estar aqui nessa noite. Mas se todos entregarem a vida para Jesus, amém, glória a Deus. Pastor Sônia, muito obrigado. Meus irmãos, muito obrigado. Você pode dar um aplauso para Jesus? Aleluia. Aleluia. Boa palavra, meu pastor. Deus, ele é realmente sensacional. Deus é sensacional. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que pelo menos 4 pessoas que estão aqui, 4
pessoas que estão aqui precisavam ouvir sobre comunhão, pastor. Impressionante. Mesmo em um ambiente de missões, né? E o nosso tema é juntos, né? Missões juntos, não dá para fazer missão individual. Somos o corpo de Cristo juntos. E essa palavra que o Senhor trouxe sobre o Salmo 133, ela é muito poderosa. Eu lembro que recentemente teve uma atividade dos jovens lá no Parque do Cocó, e a Lia me pediu: pai, dá uma palavra lá para os jovens sobre comunhão. E eu peguei o Salmo 133. Na hora lá, Deus também me deu um estalozinho sobre como que Deus atua e como que o diabo atua. Se eu perguntar para a igreja, seria uma resposta óbvia: quantos querem Deus? Amém. Quantos querem a bênção de Deus? Amém. Se eu perguntar, você quer uma vida com o diabo? Não. Você quer uma vida amaldiçoada? Não, você não quer. Mas vamos lá. Aonde é que Deus ordena a bênção, meu pastor? Na comunhão. Quando a gente está lá unindo um noivo e uma noiva, o que nós estamos fazendo lá? Invocando a bênção. É uma união. Se um casal está querendo separar, é uma bênção ou é uma maldição, meu pastor? É uma maldição. Deus não está no divórcio. Deus abomina o divórcio. Deus, Ele abençoa na comunhão. Deus ordena a bênção na comunhão. Deus abomina aquele que fala mal do irmão. Deus abomina a discórdia. Deus aborrece essa facção, né? Quando eu digo facção, é as panelinhas. Deus aborrece. Onde é que Deus ordena a bênção, pastor? Na comunhão, na unidade, o povo junto. Quando é que uma família prospera, uma família é abençoada? É quando está todo mundo espalhado, cada um correndo atrás do seu? Não. E quando eu digo prosperar, não estou falando de ter dinheiro, não. Estou falando de uma família abençoada mesmo. Aí, a família abençoada, uma família unida. Pode ser pobrezinho, né? Humilde. Está lá no interior, quem sabe? Casa de taipo, chão de barro, como era a casa da minha avó. Pense numa família abençoada, todo mundo unido. Simplicidade, pobreza mesmo. Tendo que buscar água, não sei quantos metros de distância. Meu avô acordava de madrugada nas cacimbas, não sei como você conhece essa expressão, para buscar água de madrugada lá nas cacimbas, para encher o pote, para a gente beber água. Todo mundo junto, todo mundo unido, maravilha, felicidade, sem briga, sem discórdia, sem gritaria. Porque aonde tem a briga, a discórdia, a confusão, a contenda, aí não tem bênção de Deus, não. Isso aí realmente é obra do maligno. E eu tenho certeza tenho absoluta certeza, que Deus falou profundamente aos nossos corações. Porque nós queremos a bênção do Senhor. Nos esforcemos por manter a paz, a unidade na família, no corpo de Cristo, entre amigos e irmãos. Nos esforcemos, porque o contrário é dar vantagem ao diabo. Na sua casa, no trabalho, na igreja, no seu relacionamento marido e mulher, entre pais e filhos. Tudo isso é dar realmente vantagem ao diabo. Aí só vem destroço. Tristeza, angústia, dores, desilusões, frustrações, mágoas. A pessoa não fica feliz, não fica bem, fica amargurada, não consegue realmente produzir, não consegue ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Realmente
é a remoção da bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Quem é que celebra um divórcio, meu pastor? Divorciou, fazer festa. Eu não conheço isso. Apesar de que nos dias de hoje eu não ia ficar admirado se acontecesse, né? Porque hoje em dia o diabo tomou conta mesmo, né? Eu não ia me admirar se saísse na mídia aí que uma pessoa saiu do divórcio e foi comemorar, celebrar, foi fazer festa. Eu não ia me admirar. Mas ninguém faz isso. Mas quando nós nos casamos, a gente faz festa. A gente celebra. Porque Deus ordena a bênção. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo, né? Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história? Ok, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Viva essa verdade e deixa Deus te abençoar. Amém? Então, já que nós estamos nesse clima de comunhão, segura na mão do irmão, vamos fechar. Eu quero liberar você com a bênção apostólica. Pastor Gonçalves, muito obrigado. Pastor Gonçalves já orou pela igreja, já decretou a bênção também sobre a igreja. E eu quero apenas despedir a congregação desse momento abençoado, desse momento de culto, com a bênção apostólica, com esse símbolo de unidade, de comunhão. Amém? Receba então. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sim, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre a tua vida e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que crê nesta bênção, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Uma semana abençoada, igreja. Aleluia.